pneu que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Com esse tipo aqui de rolamento. O rolamento dele não era assim, tá, pessoal? Eu que adaptei já de outros vídeos meus aí e coloquei desse tipo aqui. O rolamento dele aqui é um daqueles que eram mais agulhinha, né? Com plástico aqui dentro. Então eu mudei, né? Porque eu tinha medo de esquentar e depois derreter e os rolamentos também não funcionar bem. Então os dois já foram modificados, ó. Esse aqui já foi outra peça que eu soldei, né? Uma argola para poder estar colocando eles, ó. Ver se eu tiro um aqui. Olha aí como é que eles são. Pode ver que ele era menor. Aí eu fiz assim, né, para poder... Eu também queria adaptar outro tipo de rolamento menor, mas não ia ficar tão seguro, né, para fazer esse outro tipo de eixo aqui. Então o eixo que eu vou usar vai ser esses dois pedaços aqui de ferro, que eu já também usei para outros vídeos meus. Ele tinha uma ponta aqui, né, por isso que já tá furado, então eu cortei. É por isso que ficou esses furos aqui no meio. Então, para poder ele tá aguentando, né, assim, pro eixo ficar seguro só aqui, só de um lado, foi por isso que eu coloquei esse eixo assim grande. Se fosse fino, talvez não aguentaria assim o peso assim, mais ou menos de duas pessoas. Por isso que eu fiz desse jeito aqui, modifiquei. Então ele vai ser assim, ó. E para poder ficar bem seguro, o eixo dele era mais fino. Era um desse aqui, ó. Que eu coloquei aqui, né? Cortei, depois soldei ele e depois consertei aqui, né? Mas eu achei que não ia ficar tão seguro, não. Então o que eu vou estar colocando, eu não tenho dois parafusos. Se eu tivesse dois parafusos mais ou menos assim, ó, eu ia soldar ele aqui, mas eu não tenho dois desse, né? Então o que eu vou fazer? Peguei esses dois aqui, ó, com as porcas, né? Aqui nessa parte aqui eu vou deixar um pouquinho assim vago, vou preencher todo ele aqui de solda. Os dois lados, preencher de solda, né, para poder estar fazendo parafuso. E talvez eu conserte, né, se a solda ficar alta. E depois estarei soldando ele aqui assim, ó. Deixar ele o melhor possível assim, mais reto, né, para não ficar torto. Aí assim sim, com parafuso mais grosso aqui, né, coloco aqui uma desse tipo de porca aqui, que tem esse plástico aqui, né, para que não corre risco de sair. Então vamos lá, eu vou preencher de solda aqui e vou alinhar aqui para tá soldando isso aqui tudinho e depois tá consertando ele aqui todo. E depois tá tirando o tamanho certo para a ponta não ficar passando, para não pegar aí na perna, não tá cortando. Pronto, eu fiz os dois lados, pessoal. No outro lado aqui também, ó. Só que esse aqui tá um pouco quente ainda. Ficar assim, ó. Aí vem uma arruela dessa. E vou colocar uma porca dessa aqui. Vou colocar uma porca dessa. Uma porca dessa aqui. Até aqui, né? E vou serrar aqui o tamanho dela. Pronto, coloquei os dois lados. Só que eu coloquei esse tipo de porca aqui primeiro, tá, pessoal? Só porque eu vou ter que estar tirando, né? Para poder estar fazendo aqui o restante com solda. E se eu colocar aquela outra lá de aperto, aí o plástico já vai ficar meio surrado. Não vai ter muita pressão. Eu posso até colocar outro depois. Mas aí vai ficar difícil, né? Que eu fico tirando aqui com a minha mão. E com essa outra aqui vai ficar muito apertado para mim ficar tirando e colocando para fazer as medidas e tá alinhando. Então eu vou colocar dessas primeiro. Mas o tamanho já ficou bom.
Até porque essa daqui é um pouquinho mais larga, então essa pontinha vai ficar aqui dentro. Daqui o outro lado. Pronto, pessoal, tirei de novo. Eu dei uma consertada aqui nessa parte aqui, ó, e peguei esse pedaço de tubo aqui, né, e eu abri mais aqui com uma broca, porque não cabia, né, isso aqui, e ele vai entrar forçado aqui, tá, pessoal? Estarei batendo aqui até que chegue no limite onde eu quero. E entrar essa parte aqui, ó, até aqui nesse canto. Eu vou até limar mais um pouquinho, que pode também não querer entrar, né? E depois estarei fazendo uns furos e preenchendo de solda para poder ficar fixo. Eu só tô fazendo com eixo assim, tá, pessoal? O eixo esse aqui ele não vai girar assim, tá? Ele vai ficar fixo para poder a roda ficar igual uma com a outra, tá? Então agora eu vou tá colocando ele aqui e já eu volto para vocês. E aqui o outro lado também. Pronto, pessoal, eu coloquei o tubo. Mas, pessoal, quando eu fui colocar, né, tava entrando muito forçado, pessoal. E eu não tava conseguindo colocar aqui dentro. Então eu abri, né, o tubo. E vou abrir mais esse buraco aqui, né, abrindo mais um pouco ele assim, para mim poder estar preenchendo de solda. Mas ficou bom. Ficou bem justinho, né? Então agora eu estarei soldando isso aqui, né? Vou abrir mais para preencher de solda, para que não caia. E fazer mais outro furo aqui do outro lado também, para estar enchendo de solda e depois estar consertando. Ó, depois dessa parte aqui, né, ter feito aqui o eixo, daqui a parte aqui da solda, né, onde eu chumbei aqui o eixo aqui dentro. Aí eu tô com esses dois pedaços de metalon, eles já foi utilizado já em outra peça, né, ele já era cortado assim. Eu só dei só mais uma limada aqui porque o tubo daqui era mais grosso. Aí eu cortei aqui a solda e eu vou estar soldando ele aqui, ó. Eu vou deixar só um espacinho aqui, né? Colocar aqui no esquadro. Deixar só um espaço que não dê para ficar muito junto aqui do pneu. Um pouquinho mais para cá. E tá preenchendo de solda aqui junto com essa outra solda que já tinha aqui para poder estar escondendo ela. E o outro aqui do outro lado. Aí depois eu serro aqui um tamanho aqui que eu vou querer. Não vai ser esse pedaço aqui tão grande não, vai ser um pouco menor. Então agora eu vou tirar, né, para não ter que estar queimando aqui nada. A colocar aqui tudo no esquadro, soldar e já eu volto para vocês verem. Ó, eu tirei os pedaços, ó, o tamanho que eu queria, né? Aqui eu só ponteei, né? Dei um espacinho aqui e aqui do mesmo lado. Só ponteei porque se der algum erro, né, posso estar cortando aí até com a serrinha e tá consertando. Agora aqui eu tenho essas duas peças que foram feitas de tubo, né? Aqui ele tem rolamento, um monte de rolamento aqui dentro.
Eu já usei ele para meus vídeos aí, né? Tem rolamento daqui até aqui, né? E vou dar um jeito de estar colocando ele aqui, ó. Tá soldando ele aqui na ponta. E aqui, ó, eu cortei assim, ó. Dos dois lados, para ficar do mesmo tamanho. Então, agora aqui vou dar um jeitinho aqui de fazer aqui um sistema, né? Para que fique aqui bem feito. Para poder estar soldando aqui, né? Ó, pessoal, antes de colocar solda, eu dei uns cortes aqui nos cantos do metalão, né? E fechei as pontas deles, fechado aqui, né? E aqui também o outro lado, pode vir aí os cortes. Depois eu fechei, né? Para poder estar colocando assim, ó. E aqui, né? Eu coloquei esse eixo. Eu não tinha um eixo grande, né? Que viesse de uma ponta a outra. Então eu coloquei aqui um tubo. Virei que ele entra bem apertado. Só para poder fazer o alinhamento, né? Para ficar os dois bem retinho. E cortei já o tamanho certo para cá, ó. Então, soldando ele aqui desse jeito, vai ficar os dois igual, né? Bem alinhado um com o outro. Então agora aqui vou colocar solda, né? E aqui também, ó, eu passei a lima, né? Aqui para poder ficar assim, ó. Para poder ficar desse jeito, ó. Bem fechado. E também a peça que vem aqui para poder segurar depois não tá batendo aqui no metalon, que o metalon ele era maior do que essa peça. Pronto, eu já fiz essa parte, ó. Ficou bem alinhado aqui um com o outro, né? Aqui ainda só tem ponto, porque se der algum erro aí eu posso estar tirando a solda. Aqui eu já preenchi, né? Só de um lado. Do outro lado eu só ponteei, né? Fiz a mesma medida daqui até aqui, para ficar todos dois igual. E esse tubo aqui, ó, é porque eu não tenho bastante metalon, tá, pessoal? Então eu vou misturando aqui tubo junto com o metalon. Então esse aqui, ó, ele é a mesma medida daqui, né? Dessa parte, mesma medida. Só que aí que tá um pouquinho fechado, né? Aqui, né? Só um trisquinho. Então ele vai ficar bem aqui nesse canto, ó. Estarei colocando ele aqui e tá soldando. Deixa eu colocar ele aqui. Pronto, coloquei aqui o tubo para reforçar, ó. Também só soldei aqui a parte de cima, né? Como se fosse só ponteado primeiro. Também medi, né? Daqui para cá, né? Para ficar a distância exata. Coloquei aqui um pedaço de ferro certinho. Ficar de um lado e de outro aqui, certo? Ficar todos dois igual, né? Aqui, pessoal, já depois dessa parte aqui tá pronta, né? Mas só tá com ponto só de um lado, né? Só tem solda aqui de um lado, ponteado ali. Já alinhei ele todinho, esquadrejei. Coloquei aqui os pneus, né? Coloquei aqui a porca normal, que é pra eu poder estar tirando. Aqui nessa parte eu coloquei aqui um calço, né? Essa parte aqui ela tá um pouco mais alta. Não ficou reto aqui, tá? Um pouco mais alto aqui. Aí eu vou estar usando aqui uma mola só
que ela vai ficar bem aqui no meio. Eu fiz o risco aqui, né, da parte que vai ficar bem no meio dela. Vai ficar assim. E essa parte aqui do metaló, como eu falei, tá um pouco de descida, né, para quando a gente fazer o peso em cima, ele ficar igual. Vai ficar assim, ó. Ali aqui nessa parte, ó, vou usar um pedaço de barra, que é essa medida aqui, ó, que eu estarei riscando aqui, né, o tamanho igual. Aí eu vou cortar aqui um lado e vou amassar aqui para vocês verem como vai ficar, fazer os dois, né, que os dois lados aqui são do mesmo tamanho. Aqui é um lado, eu só dei só um talho de um lado, né, aqui, né, e depois dobrei ela para ficar assim, ó. Aqui já é o outro lado, né, que eu já fiz, já cheio de solda aqui, né. Depois é só cortar aqui o mesmo tamanho desse lado e fazer os furos. Vou dar mais uma ajeitada nesse aqui, que esse aqui tá um pouquinho mais fechado, né. Preencher de solda, cortar e fazer os furos. Bom, os dois lados está pronto já, né? Furado também. E agora estarei soldando aqui, ó, bem aqui no meio. Eu tô colocando a mola, tá, pessoal, para mim poder tá bem, para poder fazer o restante aqui, para mim poder saber a altura. Bom, meus amigos, aqui foi a primeira parte do vídeo, né? Terá continuação ainda. Vocês ficam ligados aí que logo logo vai sair a segunda parte, né? Eu coloquei aqui a mola já, soldei essa parte aqui, né? Segurei aqui só para dar o exemplo. Aqui ele já tem a pecinha já de cima. Eu já coloquei já a mola, tá, pessoal? Porque é para quando eu fazer a outra parte daqui, para poder já ficar tudo igual aqui e a parte daqui de cima ficar bem reta, ficar bem direitinho. Foi por isso que eu já coloquei já ela. Então na outra parte do vídeo aqui vai ser essa parte aqui, né, do movimento, e vai vir assim, e a parte ali do assoalho, depois ali a parte dianteira com o motor, que o motor vai ser no pneu dianteiro. Então, meus amigos, e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like aí, pessoal, e também se inscreve no canal, que logo logo estarei fazendo a parte número 2 aí. Aí vocês vão me acompanhando aí, né? E deixa aí nos comentários também o que vocês estão achando aqui do meu triciclo elétrico que estou começando. E quando vocês ativar o sininho de notificação, aí a segunda parte vai diretamente para vocês, tá bom? E compartilhem também aí a ideia com os seus amigos e deixem também aí nos comentários o que vocês estão. Então, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até a segunda parte do vídeo. Tchau, pessoal.